Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Em 19 de setembro de 2021, Paulo Freire completaria 100 anos. Patrono da educação brasileira e doutor honoris causa por 27 universidades do Brasil e do mundo, Freire é um dos mais importantes nomes da história da pedagogia mundial e peça fundamental no desenvolvimento do movimento que se chama pedagogia crítica. Sua obra é considerada patrimônio documental da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Hoje iniciamos com essa edição do Ponto de Pauta uma série de programas especiais que irão abordar Paulo Freire a partir de diferentes eixos. Essa é uma modesta homenagem a um dos mais importantes brasileiros de todos os tempos, no ano do seu centenário. Na edição de hoje contaremos com a presença da professora do Departamento de Fundamentos da Educação, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, Márcia Leindecker da Paixão. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o centenário de Paulo Freire, o pensamento freiriano e as opressões. Professora Márcia, para começar, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Boa tarde, Rafael. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo. Perfeito. Professora, eu gostaria de começar por uma pergunta bastante introdutória, tendo em vista que também esse é o nosso primeiro programa dessa série de especiais sobre Freire. A ideia de opressão, com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais rica e mais complexa, e eu até quero fazer uma pergunta daqui a pouco sobre uma perspectiva mais específica de opressão, mas opressão também é o eixo do pensamento e da grande obra de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, lançada em 1968. Assim eu lhe pergunto, quem é esse oprimido de quem Freire fala e o que é essa pedagogia a partir desse lugar? Bom, eu tive depois que a gente conversou sobre a proposta dessa conversa, eu fui novamente olhar os meus livros de Paulo Freire e revisitar aquilo que eu fui sublinhando ao longo dos tempos a respeito da sua teoria tão importante quando a gente pensa na educação libertadora que o Paulo Freire nos propõe. E eu preciso dizer, Rafael, que falar sobre esses temas, sobre essa temática da opressão nos dias de hoje, a gente pode dizer assim, correr riscos, né? Porque pensar nas consequências do que significa discutir profundamente o que significa mesmo a opressão é bastante desafiador. E a temática do Paulo Freire, então essa temática da opressão, ele abordou com muita profundidade, com muita intensidade, e foi esmiuçando como isso se deu, né, no livro Na Pedagogia do Oprimido, e que ele retoma depois em muitos outros dos seus livros, e depois quando ele escreve novamente em 92, quer dizer, quando publica em 92, né, A Pedagogia da Esperança, que é um diálogo que ele faz com a pedagogia do oprimido, né, e poder discutir essa temática, esse conceito da opressão, que tem a ver com as formas de dominação, né, e a dominação, ele vem nomeando que ela acontece através das questões sociais, políticas, educativas, econômicas e também subjetivas, né, e essa pessoa, né, tu estava perguntando quem é essa pessoa oprimida, né, o Paulo Freire, ele tem também, ele vai falando, quando ele vai nomeando essa opressão, ele fala do ser menos, aquela pessoa de quem todos os seus direitos, toda a sua dignidade, toda a sua cidadania foi aviltada,
né? No sentido de colocar essa pessoa num lugar subalterno, num lugar, e a gente diria de um não lugar, né? Essa pessoa, ela fica sem os acessos no sentido dos seus direitos, no sentido do seu protagonismo, no sentido de poder ser alguém que se coloca na sociedade como um sujeito, uma pessoa que pensa, né? Então, toda essa proposta de uma educação libertadora, né, que vem com essa proposta que o Paulo Freire nos traz tão ricamente, desafiadoramente, né, para se superar uma educação bancária, que coloca hierarquias entre as pessoas, né? Então, é deixar alguém sem os seus direitos, né? E com um desejo, né, de, em alguns momentos, as pessoas quererem ser como esse opressor. Então, o Paulo Freire vai trabalhar como também esse desejo de querer ser como esse opressor é muito forte na nossa sociedade. Então, tem muitas coisas para a gente poder falar aqui sobre essa questão da opressão, né? Certo. Professora, agora fazendo um recorte desse conceito da opressão, falando da opressão de uma maneira mais específica. De 1968 para cá, o debate sobre opressão, como a senhora acabou falando já um pouco nessa primeira resposta, ele foi ficando um debate cada vez mais rico e ganhando mais elementos. Hoje, quando a gente fala em combate à opressão, talvez a primeira associação que as pessoas façam nem seja o conceito freiriano, mas sim falem em LGBTfobia, machismo, racismo, xenofobia, enfim. Pegando como exemplo um tema que lhe é bastante caro enquanto mulher e enquanto também pesquisadora, que é o debate a respeito de gênero. Freire não fala em feminismo, mas ele fala em opressão. É possível fazer uma conexão entre Freire e feminismo e pensar, por exemplo, uma pedagogia da oprimida? Diretamente ele não fala sobre isso, né? Ele vai falar dessa opressão, desse modo geral que vai acontecendo na sociedade e que coloca as hierarquias, né? Que não permite as pessoas a terem os seus direitos. E um aspecto importante nesse diálogo, vamos dizer assim, com o gênero, onde é que se dá essa junção, onde a gente pode amarrar esses fiozinhos dessa grande e importante discussão que o Paulo Freire faz, é quando ele vai falar da praxis dialógica, né? E onde ele vai falar da ação, da reflexão e da nova ação, né? E é um processo que ele vai se dar dentro de uma proposta de uma educação libertadora. E aqui a gente poderia fazer a junção que a praxis que o feminismo também defende. O feminismo vai defender uma praxis de uma educação libertadora, né, onde ela coloca as pessoas em lugares de igualdade de direitos, né? Então, o discurso que o feminismo vem trazendo hoje, né, é de uma prática de igualdade, uma prática de justiça entre as pessoas, né? E é nesse sentido que a gente pode dizer que o Paulo Freire é um grande aliado para a gente discutir as opressões, né? Quando Paulo Freire falava de todas as questões da falta dos acessos para as pessoas empobrecidas, né, da condição de ser menos que as pessoas foram colocadas, desse lugar de subordinação mesmo, e ao mesmo tempo ele traz toda essa proposta de uma educação libertadora, né, dessa ideia de protagonismo, dessa ideia de direitos. E aí, quando, bem especificamente, quando Paulo Freire reconhece
que a gente poderia dizer, né, que ele reconhece o lugar machista que ele teve, né, e ele reconhece isso quando ele escreve lá na Pedagogia da Esperança, né, quando ele, lá a partir das páginas 66 até 70, mais ou menos, né, quando ele diz que, quando ele recebe, logo depois que o livro dele foi publicado nos Estados Unidos, e ele recebe cartas de mulheres falando para ele da importância da temática de falar da opressão das pessoas oprimidas e tal, e aí elas questionam a linguagem que ele teve, uma linguagem machista, discriminatória, e que não tinha lugar para as mulheres. E nesse livro aqui, na Pedagogia da Esperança, nessa parte, é onde ele reconhece isso. Porque nos outros livros ele não fala diretamente dessa conexão, embora as questões feministas estivessem ganhando espaço socialmente, tanto na década de 80, quando o gênero é nomeado, né, e essas questões começam a tomar, assim, um fôlego, um espaço maior na sociedade, a gente tem aqui na década de 90, né, e aí a gente precisa relembrar toda a redemocratização que aconteceu no Brasil a partir de 88, né, e aí o Paulo Freire aqui, ele traz esse aspecto muito interessante, né, e que ele diz assim, ó, que a linguagem, ela também é ideológica. E aí ele diz que isso não é qualquer coisa que as mulheres estavam reivindicando, que era a visibilidade através da linguagem, né? E que ele reconhece em si mesmo o seu lugar de machista, quando ele usou o termo homem para incluir todo mundo, né? E ele diz, não é possível incluir nesta palavra homem também as mulheres, né? E aí ele diz, olha, a gente precisa falar dessa superação, e aí ele é bem direto quando ele fala nessas páginas aqui, né, da Pedagogia da Esperança, da 66 até a 70, onde ele vai fazer essa recusa a essa ideologia machista presente, né, nos seus livros, presente na linguagem da sociedade de um modo geral, e ele diz, olha, a gente precisa superar isso, né? Então, nesse sentido, a gente tem aqui um reconhecimento muito importante do Paulo Freire para esse aspecto da gente poder pensar a importância da gente ter esses lugares, de fato, lugares e visibilidade para as mulheres, que começam na linguagem, né? Então, se não somos visibilizadas nem na linguagem, né, a gente fica num espaço que é silenciado, né? E aí eu me lembro também quando o encontro que o Paulo Freire teve com a Bell Hooks, que é uma feminista negra americana, e que num dos eventos que eles tiveram, e o Paulo Freire também falou, e aí a Bell Hooks comenta no livro que ela escreve sobre Ensinando a Transgredir, né, e aí ela traz esse aspecto, e ela comenta que ela vai perguntar a respeito da linguagem masculina nos livros do Freire, e os colegas dela dizem, não, mas isso é uma coisa menor, tu não, né, não vai fazer esse tipo de pergunta, faz uma pergunta mais importante para o Paulo Freire. E ela subverte essa lógica masculina também presente na academia, e ela faz a pergunta para ele, né? E aí ele também reconhece a importância da gente não permanecer nessa discriminação que é ideológica e que está presente na nossa linguagem, né? E aí ele assume, então, esse lugar, né? E que a gente poderia chamar isso das rupturas epistemológicas que a gente precisa ter para poder pensar como é que a gente supera a opressão, né? Então, esse ser menos, né, como Paulo Freire diz que a opressão coloca as pessoas
num lugar de ser menos, né? Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que a praxis dialógica que o Paulo Freire vai defender nos seus livros, né, começando na pedagogia do oprimido e depois ele vai especificar mais esse seu pensamento de uma educação emancipatória e libertadora e por quais caminhos precisa passar essa emancipação. Então, é muito importante aí o diálogo quando a gente pensa na questão dos direitos e dos lugares das mulheres na sociedade, né? Como a gente pode ir construindo essa liberdade e essa igualdade de direitos para as pessoas. Certo. Professora, a formulação do Paulo Freire, ela está muito ligada ao trabalho na educação popular, em nível escolar, na alfabetização, por exemplo. Só que, como a senhora já falou um pouco agora sobre a questão dialógica, a formulação, a teoria freiriana vai para além disso, certo? Eu lhe pergunto, então, a senhora é professora universitária, é uma pesquisadora acadêmica, como nós podemos pensar uma universidade que seja freiriana, ou que pelo menos atue a partir de uma perspectiva de uma pedagogia freiriana, mas para além de uma universidade que seja freiriana apenas nos cursos que formam educadores e educadoras, uma universidade que seja freiriana em si, em seu método e da maneira mais ampla possível? Uma das questões, né, que o Paulo Freire também traz, né, e que nós podemos pensar em termos de educação e também poder pensar em como a gente pensa, então, essa igualdade de direitos para todo mundo, ele traz o diálogo e ele traz o aspecto da prática, né? Ele diz que a gente tem que encurtar a distância do que a gente fala em relação às coisas que a gente faz. E nesse sentido, né, poder pensar uma educação que seja para todo mundo, nessa perspectiva de lugar para todo mundo, nessa perspectiva de inclusão, né, a gente pode pensar, e eu acredito, nesse aspecto da gente abrir para além, né, de políticas públicas que a gente precisa ter na universidade para acolher toda a diversidade que nós temos na sociedade, mas também de nós nos colocarmos na perspectiva da gente sair também da universidade. E eu vejo que a extensão, ela é um dos lugares que ela nos possibilita a gente ir para esses movimentos sociais, para a gente ir para os lugares onde as pessoas não têm feito essa discussão acadêmica, e a gente poder ir nos lugares e poder ouvir o que as pessoas estão dizendo, quais são as suas demandas, quais são as suas dores, quais são os seus sofrimentos do seu lugar. Né? E aí o Paulo Freire é alguém que nos desassossega muito nesse sentido. Né? Ele fez todo um processo de estar lá junto com as pessoas, né? Todo o seu processo de alfabetização com as pessoas adultas, ele partiu da realidade das pessoas. Então, dessa realidade, daquilo que as pessoas conheciam, né? E essa é uma questão que a gente pode também dizer que o feminismo decolonial também vem trazendo para nós pensarmos como a gente pode contribuir para essa saída dessa opressão que ela vem pelo capitalismo, pelo patriarcado e pelo racismo. Né? Então, essa nossa saída do espaço formal, vamos dizer assim, né, aquele que é o instituído como o formador, o espaço formador, e a universidade tem esse papel, mas da gente poder também se ocupar e ir para esses espaços e poder ouvir. Né? Então, quais são as necessidades das pessoas, né? Os grupos sociais, o que as pessoas estão trazendo como necessidades. Né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para o presídio, quais são as demandas que estão presentes lá?
né? Quais são as questões que as pessoas presas elas trazem para a gente poder pensar a educação? Quais são as bases que a gente pode, como a gente pode chegar lá? Quando a gente vai para a periferia e se reúne com os grupos de mulheres que estão buscando renda, como é que elas podem fazer isso? Quando a gente conversa com as travestis e elas nos trazem demandas para a área da saúde, elas nos trazem demandas para a educação, elas nos trazem demandas para o mundo do trabalho. Então, essas coisas a gente só vai conseguir pensar como a educação ela pode contribuir ouvindo essas vozes, né? Indo para esses lugares e ouvindo essas vozes, e aí poder estabelecer os diálogos, né? O cotidiano com a teoria, né? E nesse sentido, essa é a praxis dialógica que o Paulo Freire vai nos desassossegar a fazermos, né? Porque aí são formas que a gente vai tendo de diminuir o nosso discurso e a nossa prática. E então é indo para o cotidiano, né? E poder ouvir de fato quais são as situações que as pessoas vão nos trazer, nos apontar, para a gente poder pensar, então, como a gente pode contribuir para esse protagonismo, para essa educação que de fato seja libertadora. Então, eu acredito muito nesse aspecto que a gente precisa, então, fazer esses diálogos com a realidade e com o nosso entorno, né? Qual é o entorno da UFSM, né? E nós temos muitas coisas que se avizinham no nosso contexto e que a gente vai precisar dialogar, né? E nesse sentido também a gente tem o aspecto de poder unir as lutas, unir as causas, né? A gente não pode colocar hierarquia nas opressões, né? O Paulo Freire coloca isso e as feministas vão também falar isso, né? Não existe hierarquia em opressão. Então, eu não posso dizer que a opressão de classe é maior do que a opressão de raça, ou que é maior do que a de gênero. Elas se entrecruzam, né? Então, as opressões, elas se entrecruzam, e a gente precisa ouvir essas vozes, né? E esse é um desafio, e um exemplo, inclusive, e que quando a gente relê a Pedagogia da Esperança, o Paulo Freire relata muito isso. Ele fez isso, ele foi para a realidade, ele ouviu as demandas das pessoas, as necessidades, e isso fez com que ele se repensasse também, né? Enquanto professor, enquanto educador, quais as questões que a gente precisa prestar atenção no sentido de poder contribuir para que a educação seja de fato libertadora. Então, ele foi um grande exemplo, ele nomeia os exemplos, né, para a gente de fato pensar numa prática que seja libertadora. Professora, para encerrar, uma triste coincidência é que, se em vida o Paulo Freire foi exilado pela ditadura civil-militar brasileira, coincidiu que no ano do seu centenário o próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um declarado inimigo das ideias de Freire. Eu não sei se pode-se dizer que ele é um declarado inimigo das ideias de Freire, porque eu acho que talvez ele não saiba o que são, nem saiba sequer o que são as ideias de Freire, mas o presidente já chamou o patrono da educação brasileira de energúmeno. Nesse ano, no Brasil de hoje, de 2021, ano do centenário de Freire e ano de Jair Bolsonaro na presidência, e de toda essa conjuntura que a gente vive, enfim, quando eu falo toda essa conjuntura que vive, entenda-se ameaça à democracia, ameaça à saúde, enfim, tudo isso. Nesse ano, qual a importância que ganha nós falarmos em Freire, nós estudarmos, nós discutirmos, nós defendermos, enfim, qual a importância que ganha Freire justamente no seu centenário? É lamentável, né, que nós tenhamos um governante
que fala esse tipo de coisas, né? E a gente vê continuamente, cotidianamente, essas palavras, esses ataques, né? Contra Paulo Freire, contra a democracia, contra a questão dos direitos de todas as pessoas, contra a inclusão, né? E a importância de poder falar sobre Freire é, nesse ano em que a gente comemora os 100 anos de Paulo Freire, é trazer também problematizações, né, das questões que ele, ao longo dos tempos, foi nos trazendo. Nós precisamos continuar falando das opressões existentes e do quanto nós precisamos também construir esperanças, né? Do quanto a gente precisa se indignar. O Paulo Freire, ele diz na Pedagogia da Esperança, né, que ele escreveu com raiva e com esperança. E veja, ele diz raiva, ele não fala em agressão. E raiva é um sentimento que é aquela mola que nos movimenta para a ação. E nesse sentido, eu penso que falar de Paulo Freire nesse período é trazer palavras de esperança, que é necessária, né, mas só ela não dá. Como ele diz, é necessário que a gente tenha ação. E nesse sentido, eu quero trazer a importância, a urgência e a necessidade da gente juntar forças. Nós precisamos juntar forças. Nós estamos num momento social muito complicado que nos coloca numa situação de uma certa forma individual, porque a gente acaba ficando mais nas casas da gente, e ao mesmo tempo como se a gente estivesse anestesiada socialmente, né? Então, eu penso que esses aspectos que o Paulo Freire nos traz, da gente ter esperança para a gente poder enfrentar as violências e as opressões existentes, é assim uma injeção de ânimo para a gente. E aí eu quero fazer coro, né, com todas as outras vozes que vêm falando da importância da gente juntar força. E acredito nessas mãos dadas que se juntam para a gente lutar pela democracia, lutar pela justiça, lutar pela igualdade, e que isso seja para todas as pessoas. Né? E esses são movimentos que a gente vai precisar fazer, né? Com diferentes movimentos. A gente precisa juntar força e fazer uma rede, né? Como a gente vem falando, e não esmorecer, né? Porque esse individualismo que essa ideia capitalista nos traz e que a gente tem através dos nossos governantes atuais, que querem tirar toda a ação coletiva, né, democrática. A gente precisa ter esperança, mas uma esperança que nos movimente, né, que ela seja verbo, esperançar, que nos movimente para a ação. E aí eu acho que a gente precisa fazer vários movimentos, né? E a gente vai precisar se reinventar nesse tempo onde as coisas estão muito nesse aspecto do virtual, né? Como é que a gente movimenta as pessoas, né? Como a gente pode contribuir para que as pessoas saiam dessa aderência, vamos dizer assim, a essas questões individualistas que nos colocam em espaços sem ação, né? E aí fica, como o próprio Paulo Freire disse na Pedagogia do Oprimido, revolução individual. Então eu fico pensando em como eu vou garantir os meus direitos, a minha vida, a minha promoção, o meu salário, a minha saúde individual, né? Então eu penso que esse desassossego que a palavra esperança, que se transforma em verbo e que nos convoca para ação, né, para que a gente junte força,
porque as coisas só vão mudar quando a gente se juntar. Então, eu penso que são essas as coisas que, nesse tempo atual, Freire nos traz, né? Nos convida para uma ação coletiva. E acho que a gente tem, assim, muita coisa para pensar, junto com os movimentos, junto com a universidade, poder pensar nessa prática, né, coletiva, baseada na esperança. Né? Então, acho que eu penso que é por aí, Rafael. Perfeito, professora. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção e a sua disponibilidade em conversar conosco. Muito bem, obrigada, Rafael. E a gente, obviamente que essa temática, ela tem muito mais coisas ainda para a gente debater, mas sigamos ainda, né, nas outras reflexões que vão se seguir nas próximas entrevistas. Muito obrigada por esse momento e até uma próxima vez. Obrigado, professora. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora do Departamento de Fundamentos da Educação do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, Márcia Leindecker da Paixão, e que deu início a uma série de programas especiais nos quais abordaremos Paulo Freire no ano e no mês do seu centenário. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.